Cidades perdidas e espiritualidade. Portais para o sagrado. Você já sentiu que certos lugares carregam uma energia inexplicável? Como se fossem portais para algo maior, mais antigo, mais profundo. Hoje, vamos embarcar numa jornada por cidades perdidas que não apenas desafiam a história, mas também despertam a alma. Capítulo 1. O chamado das ruínas, Machu Picchu, Peru. No alto das montanhas peruanas, envolta por neblinas e silêncios ancestrais, Machu Picchu se ergue como um santuário suspenso entre o céu e a terra. Mais do que uma maravilha arquitetônica, ela é um convite à introspecção. Os incas não escolheram esse local por acaso. Machu Picchu está alinhada com os solstícios, e suas construções seguem padrões cósmicos que revelam uma profunda conexão com o universo. Cada pedra parece posicionada com intenção espiritual, como se a cidade fosse um espelho da ordem celeste. Muitos estudiosos acreditam que Machu Picchu era um centro de iniciação espiritual, um lugar onde sacerdotes e escolhidos passavam por rituais de purificação, contemplação e comunhão com as forças da natureza. A energia do lugar é palpável. Visitantes relatam sensações de paz, expansão da consciência e até experiências místicas. É como se as montanhas falassem, como se o vento carregasse mensagens esquecidas. E ao caminhar por seus terraços e templos, talvez o que se perde não seja apenas a história, mas o próprio ego, porque ali, entre pedras milenares, o sagrado não é apenas observado, é sentido. Capítulo 2. Portais Cósmicos. Göbekli Tepe, Turquia. Escondido por milênios sob a terra da atual Turquia, esse templo ancestral foi construído há mais de 11.000 anos. E o mais impressionante, por uma civilização que, segundo a arqueologia tradicional, nem deveria ter existido. Göbekli Tepe não era uma cidade comum. Não há sinais de habitação permanente. O que se encontra ali são pilares gigantescos, esculpidos com símbolos de animais, astros e forças da natureza. Tudo indica que o local era usado exclusivamente para rituais espirituais. Os alinhamentos astronômicos dos pilares sugerem que os construtores tinham conhecimento profundo dos céus. Alguns estudiosos acreditam que Göbekli Tepe funcionava como um observatório espiritual, um lugar onde céu e terra se encontravam em silêncio. Para muitos, Göbekli Tepe representa o nascimento da espiritualidade organizada, um ponto de virada onde o ser humano começou a buscar o sagrado fora de si, mas também dentro, porque há lugares que não foram feitos para abrigar corpos, mas para despertar almas. Capítulo 3. Energia esculpida. Petra, Jordânia. Em meio ao deserto da Jordânia, entre cânions silenciosos e rochas avermelhadas, Petra se revela como uma aparição, esculpida diretamente na pedra. Essa cidade perdida parece ter sido moldada não apenas por mãos humanas, mas por uma intenção espiritual profunda. Petra não foi construída, ela foi revelada. Cada fachada, cada corredor, cada templo parece emergir da rocha, como se já estivesse ali esperando para ser descoberto. E é justamente essa integração com a natureza que confere ao lugar uma aura sagrada. O tesouro, sua construção mais icônica, não era apenas um mausoléu. Há quem diga que ele servia como ponto de canalização energética, onde os iniciados recebiam instruções espirituais. A cidade também está alinhada com eventos solares, reforçando a ideia de que seus construtores tinham conhecimento astronômico e espiritual. Petra nos ensina que o sagrado pode ser esculpido, que a espiritualidade não precisa de ornamentos, apenas de intenção, e que há lugares onde o tempo não apaga, apenas transforma. Capítulo 4. Arquitetura do Sagrado. Angkor Wat, Camboja. Em meio às florestas tropicais do Camboja, ergue-se Angkor Wat, não apenas o maior templo religioso do mundo, mas também um dos mais enigmáticos. Construído no século XII, esse complexo monumental não foi projetado apenas como morada dos deuses, mas como uma representação física do cosmos. Cada torre, cada corredor, cada mural conta uma história espiritual. Angkor Wat
Simboliza o Monte Meru, considerado na cosmologia hindu e budista como o centro do universo. Ao caminhar por seus corredores, o visitante não apenas atravessa espaço, ele atravessa dimensões. Muitos acreditam que Angkor Wat era um local de meditação profunda, onde monges e iniciados buscavam a iluminação. A simetria perfeita da arquitetura não é apenas estética, é espiritual. Ela convida à contemplação, ao equilíbrio, à transcendência. Mais do que um monumento, Angkor Wat é um lembrete de que a espiritualidade pode ser vivida através da arte, da matemática, da geometria e da harmonia com o universo. Capítulo 5. O Reino Invisível. Shambhala, Tibete. Em meio às montanhas geladas do Himalaia, envolta por neblinas eternas e lendas milenares, Shambhala permanece como um dos maiores mistérios espirituais da humanidade. Não se trata de uma cidade física, pelo menos não da forma como conhecemos. Shambhala é descrita nos textos budistas como um reino oculto, onde a paz, a sabedoria e a iluminação são absolutos. Um lugar onde os seres vivem em harmonia com o universo, livres do sofrimento e da ignorância. Segundo os ensinamentos tibetanos, Shambhala é acessível apenas aos puros de coração. Não se chega lá por mapas, mas por méritos espirituais. É uma jornada interior, onde cada passo é uma transformação. A cidade é descrita como tendo palácios de cristal, jardins eternos e templos onde o tempo não passa. Lá o conhecimento universal é preservado e a energia vital flui sem bloqueios. Shambhala também está ligada à profecia do Rei do Mundo, que surgirá quando a humanidade estiver pronta para despertar. Porque há cidades que não precisam de pedra para existir. Elas vivem na consciência, na intenção, na luz. Capítulo 6. A cidade interior. Agartha, interior da Terra. Segundo tradições esotéricas e relatos ocultistas, Agartha é uma cidade subterrânea habitada por seres altamente evoluídos, guardiões da sabedoria universal. Ela não está em mapas, mas em mitos que atravessam culturas e continentes. Muitos acreditam que Agartha é o coração espiritual do planeta. Um centro energético que mantém o equilíbrio entre os mundos visível e invisível. Relatos falam de túneis secretos que conectam Agartha a diversos pontos da superfície, como os Himalaias, a Amazônia e até desertos do Oriente Médio. Esses caminhos seriam usados por iniciados para acessar ensinamentos ocultos. A cidade é descrita como tendo luz própria, tecnologia espiritual avançada e templos onde o tempo não existe. Lá, os habitantes, conhecidos como mestres ascensos, viveriam em harmonia, guiando silenciosamente o destino da humanidade. Agartha também aparece em textos teosóficos que afirmam que seus líderes mantêm contato com sábios da superfície em momentos de crise global. Capítulo 7. A cidade flutuante, Nan Madol, Micronésia. Imagine uma cidade construída sobre o oceano, formada por mais de 90 ilhotas artificiais, conectadas por canais e cercadas por silêncio. Essa é Nan Madol, um dos locais mais misteriosos e espiritualmente intrigantes do planeta. Localizada na Micronésia, Nan Madol foi erguida com blocos de basalto que pesam até 50 toneladas. O mais impressionante, não há registros de como foram transportados. Nenhuma tecnologia conhecida explica sua construção. Mas Nan Madol não é apenas um enigma arquitetônico. Ela é envolta por lendas que falam de magia, cura e rituais espirituais. Acredita-se que era usada como centro cerimonial, onde líderes e sacerdotes realizavam práticas de conexão com os elementos. O mar que cerca a cidade não é apenas cenário, é parte do ritual. A água, símbolo universal de purificação e transição, envolvia cada cerimônia como um véu espiritual. Porque há cidades que não desafiam apenas a lógica, desafiam a nossa percepção do que é real. Capítulo 8. Mensagens do Céu. Palenque, México. No coração da selva mexicana, envolta por vegetação densa e sons ancestrais, repousa Palenque, uma cidade maia que parece ter sido construída para conversar com o céu. Suas pirâmides não são apenas monumentos. Elas são antenas espirituais,
projetadas para captar e transmitir mensagens cósmicas. O Templo das Inscrições, uma das estruturas mais icônicas de Palenque, guarda segredos que ainda desafiam arqueólogos e espiritualistas. Gravado em suas paredes está o túmulo de Pacal, o grande governante maia, cercado por símbolos que muitos interpretam como representações de viagens interdimensionais. Há quem veja na famosa lápide de Pacal a imagem de um homem pilotando uma nave, uma leitura controversa, mas que alimenta a ideia de que Palenque era um ponto de contato entre mundos. Os sacerdotes realizavam rituais que envolviam jejum, meditação e oferendas, buscando orientação espiritual para guiar o povo. A cidade também era cercada por fontes de água, usadas em cerimônias de purificação e conexão com os elementos. Capítulo 9. Vozes do Invisível. Delfi, Grécia. No topo das montanhas da Grécia Antiga, cercada por penhascos e brumas, repousa Delfi, o lugar onde os deuses falavam. Considerada o umbigo do mundo pelos gregos, Delfi era mais do que um centro religioso. Era um ponto de convergência espiritual, onde o céu e a terra se encontravam por meio da palavra. No coração do templo de Apolo, a sacerdotisa Pítia entrava em transe e transmitia mensagens divinas. Seus oráculos guiavam reis, filósofos e guerreiros, mas mais do que previsões, eram convites à reflexão. O local foi construído sobre uma fenda geológica, de onde emanavam vapores que, segundo relatos, induziam estados alterados de consciência. Isso reforça a ideia de que Delfi era um portal, não apenas físico, mas energético. Os rituais envolviam purificação com água da fonte Castalha, oferendas e silêncio. Era preciso estar preparado para ouvir o invisível. Capítulo 10. Monumentos Cósmicos. Tiahuanaco, Bolívia. Às margens do lago Titicaca, em uma altitude que desafia o corpo e desperta a alma, repousa Tiahuanaco, uma cidade ancestral que parece ter sido esculpida para conversar com o universo. Suas estruturas monumentais, como a Porta do Sol, estão alinhadas com eventos astronômicos precisos. Cada bloco de pedra, cada símbolo gravado, parece carregar uma mensagem cósmica. Os construtores de Tiahuanaco possuíam um conhecimento avançado dos ciclos celestes. A cidade foi projetada para acompanhar os movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, como se fosse um calendário espiritual em pedra. A mitologia local fala de Viracocha, o deus criador, que teria surgido das águas para ensinar sabedoria e espiritualidade. Tiahuanaco seria o ponto de encontro entre o divino e o humano. Há também teorias que sugerem que a cidade é muito mais antiga do que se imagina, talvez construída por uma civilização anterior aos Incas, com acesso a tecnologias espirituais esquecidas, porque há cidades que não apenas olham para o céu, elas o decifram. Capítulo 11. O Coração Oculto. Cidade Perdida de Z, Brasil. No interior da Amazônia, entre árvores que sussurram segredos e rios que parecem guardar memórias, vive a lenda da Cidade Perdida de Z, um mistério que mistura história, espiritualidade e obsessão. A cidade foi teorizada pelo explorador britânico Percy Fawcett, que acreditava na existência de uma civilização avançada escondida na selva brasileira. Mas Z não era apenas uma cidade rica em ouro ou arte. Era, segundo ele, um centro espiritual onde sabedoria ancestral era preservada, longe dos olhos do mundo. A busca por Z se tornou uma jornada espiritual para muitos. Não apenas uma expedição geográfica, mas uma travessia interior. Há quem diga que a cidade existe em outra dimensão, acessível apenas por aqueles que estão prontos para despertar. Outros acreditam que ela foi absorvida pela floresta, protegida por forças invisíveis. A Amazônia, com sua biodiversidade e energia telúrica, é vista por muitos espiritualistas como um portal natural. E Z seria seu coração oculto, o ponto de equilíbrio entre o humano e o divino. Porque há cidades que não foram feitas para serem encontradas, foram feitas para serem sentidas. Capítulo 12. Fé na Pedra. Lalibela, Etiópia. No coração das montanhas da Etiópia, onde o silêncio é quebrado apenas por cânticos ancestrais,
repousa Lalibela, uma cidade sagrada esculpida diretamente na rocha. Construída no século XII, Lalibela não foi apenas uma obra de engenharia. Foi uma expressão de fé, um gesto espiritual que transformou pedra em oração. As igrejas subterrâneas de Lalibela foram talhadas como réplica espiritual de Jerusalém, em um momento em que peregrinar até a Terra Santa era impossível. Assim, os etíopes decidiram trazer o sagrado para perto, moldando-o com suas próprias mãos. Cada igreja foi escavada de cima para baixo, como se os construtores quisessem descer ao coração da terra para encontrar o divino. O complexo é formado por 11 igrejas interligadas por túneis, passagens e câmaras ocultas. A disposição não é aleatória. Ela segue padrões espirituais, simbolizando a jornada da alma em direção à luz. Porque há cidades que não foram erguidas para impressionar, mas para elevar. Capítulo 13. A Atlântida das Areias, Ubar, Omã. No coração do deserto da Arábia, onde as dunas se movem como ondas silenciosas e o calor parece guardar segredos, repousa a lenda de Ubar, a cidade perdida conhecida como a Atlântida das Areias. Mencionada em textos antigos como um centro próspero e espiritual, Ubar teria sido um ponto de encontro entre caravanas, sábios e místicos. Um lugar onde o comércio se misturava com o sagrado e onde práticas espirituais eram realizadas sob o céu estrelado do deserto. Segundo o Alcorão, Ubar era habitada pelo povo de Irã, que se desviou do caminho espiritual e foi punido por forças divinas. A cidade teria sido engolida pelas areias como forma de purificação, não apenas física, mas energética. Exploradores modernos acreditam ter encontrado vestígios de Ubar por meio de imagens de satélite, revelando estruturas soterradas que indicam uma civilização avançada. O deserto que a cerca é visto como um espaço de revelação. Muitos místicos buscam ali o silêncio absoluto, acreditando que a ausência de distrações externas permite o encontro com o divino interior, porque há lugares que não foram destruídos, foram protegidos. Capítulo 14. O Sagrado Submerso, Dwarka, Índia. Nas profundezas do Mar da Arábia repousa uma cidade que, segundo os textos sagrados hindus, foi lar de um deus. Dwarka, a cidade de Krishna, não é apenas uma lenda, é um mistério que desafia a lógica e convida à fé. Mencionada nos épicos Mahabharata e Bhagavata Purana, Dwarka era descrita como uma cidade magnífica, com palácios de ouro, jardins celestiais e templos onde o sagrado era vivido em cada gesto. Segundo as escrituras, após cumprir sua missão na terra, Krishna deixou Dwarka e a cidade foi submersa pelas águas como parte de um ciclo divino. Por séculos, Dwarka foi considerada apenas uma história mitológica, mas descobertas arqueológicas recentes revelaram estruturas submersas ao largo da costa de Gujarat, que coincidem com as descrições dos textos antigos. Para os espiritualistas, Dwarka representa a impermanência do mundo material. Mesmo o mais sagrado pode desaparecer da vista, mas nunca do espírito. A cidade submersa é vista como um lembrete de que o divino não está preso à superfície. Ele pode habitar as profundezas, os sonhos, os mistérios. Muitos peregrinos visitam a região para meditar, fazer oferendas e se conectar com a energia de Krishna. A água que cobre Dwarka é considerada sagrada, capaz de purificar não apenas o corpo, mas também a alma. E se você sentiu algo ao longo desse vídeo, uma lembrança, uma inquietação, uma vontade de buscar mais, então essa jornada cumpriu seu propósito. Se você acredita que há mais entre o céu e a terra do que os olhos podem ver, inscreva-se agora. Este canal é um espaço para quem busca sentido, mistério e transformação. Aqui cada vídeo é um convite à expansão da consciência, à reconexão com o invisível e à redescoberta do que foi esquecido. Curta, compartilhe e deixe nos comentários qual dessas cidades tocou mais profundamente o seu coração.